Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Gabi, uma das parceiras da TC. Muita gente já me conhece por aqui. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre marca empregadora, junto com o Caio Infante, que é um dos nossos parceiros também da TC. E ele é um dos cofundadores da Employer Branding Brasil. Então, com certeza, esse vai ser um papo muito rico e que vai acrescentar para todo mundo que está aqui. Tô vendo o pessoal entrando, a Carla, a Andressa, todo o pessoal da TC, o Augusto também. E a gente já vai começar agora com o Caio. Vamos construir esse papo juntos. Olá, Caio, tudo bem? Tudo bem? Tudo jóia por aí? Tudo bem também. Então tá bom. De novo, obrigada pela sua presença, né? Nós sabemos o quanto o tempo de vocês é precioso também. Mas Imagina. nós estamos muito felizes por essa parceria e esse trabalho que nós estamos construindo juntos. Primeiro, antes de a gente começar, eu queria dizer para o pessoal que esse é um papo aberto, tá? Então, não é uma aula, né, Caio? A gente gosta muito de trazer isso. Exato. É um papo aberto, então sintam-se à vontade para contribuir, para fazer perguntas. Eu vou deixar aqui também as perguntas abertas, então a partir do momento em que você quiser fazer alguma pergunta, é só mandar aqui e a gente já vai falar sobre isso também no decorrer da live. E aí, Caio, eu queria que você se apresentasse um pouquinho também. Eu já fiz uma apresentação prévia sua, um Obrigado, spoiler. eu vi. Eu gostaria que você fizesse as honras aí, por favor. Tá jóia. Obrigado de novo pelo convite. Prazer estar com vocês, né? Que eu falo sempre legal falar de Employer Branding. Oficialmente há 4 anos, não oficialmente há uns 10, né? Então, para quem não me conhece, eu sou o diretor-geral para a América Latina da TMP. A TMP é uma agência do mundo focada em marca empregadora, né? Eu gosto de pontuar o que é o maior do mundo, né? São 1.300 pessoas, 30 escritórios, 10 países com escritório físico, né? E, enfim, é uma coisa bastante grande. Um tema que é relativamente novo no Brasil, mas que lá fora há muito tempo vem sendo falado, vem sendo construído. E então, sou também o cofundador aqui da rede que eu estou aqui representando também, que é a Employer Branding Brasil, que é a maior comunidade sobre o tema no país, né? Já temos um pouquinho mais de 2 anos. E quem quiser, quem gostar do nosso papo, vou falar disso algumas vezes ao longo da live, com certeza, mas quem gostar do tema, quem quiser conhecer mais, segue a gente, que a gente tem muito conteúdo, a gente tem vídeo, tem aplicativo falando sobre o tema, a gente traz case, a gente faz, obviamente, nossos eventos, lançamos agora uma trilha de cursos também, enfim, a gente brinca, né? Pensou em Employer Branding, pensou em Employer Branding Brasil, esse é um dos nossos lemas aqui, porque junto com a Suzy e com a Winnie, quem vai ver muito a gente lá, né, a Suzy e a Winnie trabalham também com Employer Branding, né, cada uma nas suas empresas, e eu, à frente de uma agência aqui na América Latina também, essa mescla de experiências, a gente construiu e vem construindo Employer Branding Brasil, que hoje já tem embaixadores, hoje a gente está com 10 pessoas aqui no time do EBB. É bastante gente trabalhando para levar conteúdo todo dia, né, para o público aí, que são mais de 25 mil seguidores também. Acho que são bons números de serem compartilhados, né? Muito orgulho de construir o que a gente está construindo. Com certeza. Eu acho que vocês já são uma empresa multiplataforma, né? Então, já estão em todos os lugares, podcast, tem muito conteúdo Isso. por aí e conteúdo que é acessível para todo mundo, né? Exato. Vamos lá, então, Caio. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente iniciar esse papo. É uma definição básica do que é Employer Branding, né? Então, nós já trouxemos aqui no português da coisa, então já trazendo como marca empregadora. Mas eu Exato. acho que esse é um tema que tem sido muito tratado nas organizações, mas muita gente ainda tem essa confusão do que realmente é e do que não é, né? Então, eu acho que vale essa definição prévia aí pra gente conseguir iniciar nosso papo. Exato. Bom, já deixo para o convite também para vocês, né? Quem quer saber o que não é Employer Branding, toda segunda-feira a gente posta exatamente essas ações que são legais de ter na empresa, né? Muitas ações de endomarketing e tal, que as pessoas confundem com Employer Branding, né? Então, a famosa cesta de Natal, o escritório colorido, a ação de Outubro Rosa, tudo isso é legal, é divertido, a gente super incentiva a fazer, mas não é Employer Branding. Employer Branding é algo que realmente faz diferença para a pessoa escolher a sua empresa para trabalhar, né? Não é se você dá uma cesta do café, uma cesta de Natal maior ou menor, né? Se você oferece a frutinha no meio da tarde, não é isso que vai fazer a pessoa escolher a sua empresa para trabalhar. De novo, você vai criar um bom clima, você vai, óbvio, que é legal você cuidar das pessoas nesse sentido. O famoso kit on board, que a gente vê por aí também, é legal
continuem fazendo, só não chame de employer branding, porque não é isso, eu não escolhi a empresa porque eu queria ganhar aquele kit, né? Até porque daqui uma semana aquele kit, né, já ficou ultrapassado. Eu quero saber o que tem lá para mim de desafio, se as pessoas que eu trabalho são legais, se o clima é bacana, né? Então, aí resumindo, o que é employer branding ou marca empregadora? É você ser uma empresa, é você construir a sua reputação de marca, né, enquanto lugar para trabalhar. Se ela é boa ou ruim, se ela é melhor ou pior, nem você, nem eu, nem quem está vendo a gente que vai decidir. É cada candidato com relação a cada proposta de valor da empresa e cada colaborador ver se faz sentido seguir naquela empresa. Então, de uma maneira bastante simples, bastante resumida, é isso, né? O porquê que eu deveria escolher aquela empresa para trabalhar. É isso que o Employer Branding precisa ajudar a responder. Perfeito. Eu gosto muito quando você traz no seu discurso também a questão de que hoje não são só as empresas que escolhem os candidatos, né? Mas a recíproca também é Total. verdadeira. E a gente sente muito isso na hora do recrutamento, né? Então, além de todo esse tato em tratar o candidato, em conversar com ele, que é um trabalho bem legal que o TCR faz também. Então, além desse recrutamento de seleção, nós olhamos para a marca empregadora do nosso cliente e fazemos aí essa pequena, como que eu posso dizer, uma pequena auditoria digital aí de como ele está nas marcas também, nas redes de avaliação, porque hoje, com a internet principalmente, a informação está aí para todo mundo, muito fácil. Exatamente. E qualquer um consegue fazer esse pente fino aí antes de pensar se faz sentido para ela ou não, né? Então, eu acho que isso, Employer Branding tem tudo a ver com o recrutamento de seleção, principalmente Total. quando a gente está falando sobre um recrutamento que é ativo, né? Um hunting ativo. Então, você trouxe um ponto importante da internet, né? Então, o que a gente diz? Que acontece de verdade, né? A gente não tem controle sobre o que as pessoas falam sobre a gente, né? A gente tem vários sites de avaliação, o Glassdoor é o mais famoso deles, mas o Indeed, Kappa, InfoJobs, enfim, todos os sites de emprego hoje tem lá uma plataforma para você avaliar a empresa, entre vários outros, né? Então, o que a gente costuma dizer, a questão de cuidar da marca empregadora não é uma opção, né? Porque, devo investir, não devo. E aí tem outra frase de impacto, você pode usar depois também, que é bacana, que a gente usa aqui no Employer Branding Brasil, que é brand or be branded. Porque é isso. Então, se você não cuidar da sua marca, se você não posicionar a sua marca empregadora, alguém está fazendo isso para você, né? E você, como recrutadora, como deve ter muitos recrutadores e recrutadoras nos vendo agora, sabe que a hora que você vai falar com um candidato, ele fez essa lição de casa. Ele foi ver o que estão falando sobre você. E aí, de novo, não é que é bom ou ruim, né? É a percepção. E, de novo, o Employer Branding é isso, é você construir a reputação de marca que você quer que as pessoas saibam sobre você, né? Eu tenho mais hierarquia, não, eu sou mais estilo startup, não, aqui os meus colaboradores têm mais autonomia, não, aqui a gente, de novo, tanto faz como tanto fez. O importante é você contar a sua história, eu até brinco agora, né, estamos em momentos de eleição, é você prometer e entregar, não seja político nessa hora, né, não faça falsas promessas. Então, isso é super importante, então você definir e contar essas histórias, né, isso é super importante. Excelente. E quando a gente pensa um pouquinho também sobre a jornada desse colaborador com a gente, né? Então, a gente está falando sobre o candidato, mas Sim. uma coisa que nós trouxemos também aí como conteúdo ao longo dessa semana é a questão de que a mesma pessoa que hoje é candidata pode ser um colaborador e depois vai ser um consumidor, né? Então, nós fizemos aí essa correlação com a TCR em si. Então, alguém como candidato, então, por exemplo, eu já fui uma candidata, hoje sou colaboradora, e um dia eu posso ser quem contrata a TCR, e aí para uma outra grande empresa ou para uma startup que seja minha. Mas eu acho que isso está também diretamente ligado à questão do consumo de serviço ou de produto, né? Então, se você pensa aí num detrator de marca, você está perdendo não só alguém que está consumindo, mas você está criando uma pessoa que vai falar mal da sua empresa e que não vai te indicar no futuro, né? Exato. Eu costumo dizer que você tem 4 Cs, né? 3, no meu caso são 4, que é o que você falou, ele começa como eventualmente um consumidor, né? E por que as grandes marcas de consumo atraem mais? Porque elas têm mais exposição na mídia, né? Então elas patrocinam shows, eventos, estão na televisão, estão na rádio, então a lembrança de marca ela é mais forte. Você talvez não tenha a mínima ideia de como quer trabalhar lá, mas você simpatiza com aquele produto. Então é mais fácil até no B2C, né? Eu brinco, o produto que você vai também na prateleira do supermercado e compra. Você, pelo menos, talvez você se aplicaria para uma vaga, mas também, quem está vendo a gente aqui, e você também, faça essa lição de casa mental. Né? Pensa na marca que você consome sempre, seja da cerveja, seja da carne, da pasta de dente, seja lá o que for. Você nunca provavelmente pensou como quer trabalhar nessa empresa. E mesmo que tenha pensado, você nunca se candidatou a uma vaga. Então, não é que isso é uma relação direta, mas, de novo, é mais fácil você lembrar das marcas que você consome ou você vê por aí.
né? Então o B2B ele tem um pouco mais disso. Mas como eu falei, são 3 Cs. Então você começa como um consumidor ou cliente, você pode ser um potencial candidato e virar, por que não, um colaborador. Né? E no meu caso é o 4C porque eu sou o Caio, então por isso que comigo são 4 Cs. Nem todo mundo pode ser 4C. Não, eu não consigo nesse caso. É. Mas aí o que você falou é muito importante, porque não, as empresas, né, têm o costume disso. Então acabou a jornada ali, a demissão ou a saída da pessoa, né, voluntário ou não, acabou o meu relacionamento com essa pessoa. Não, é exatamente o que você falou. Essa pessoa ela pode ir para um concorrente, ela pode ser um futuro fornecedor, pode ser algum tipo de stakeholder que a gente chama, né, e até consumidor. De repente eu trabalho sei lá, uma indústria de chocolate, eu particularmente gosto de chocolate. Se a minha experiência de trabalho ou até a experiência de candidato não for boa, eu deixo de consumir aquela marca. E digo mais, eu vou falar para um monte de gente, falar, não compra essa marca. Então a gente tem que tomar cuidado muito, porque o discurso, nossa, temos aqui um RH humanizado, porque a gente faz com as pessoas, tem empatia. Isso aí eu vejo todo dia no LinkedIn, nossa, eu até choro com os posts. Mas na prática, aquela mesma empresa fica ali de novo, no discurso bonito do LinkedIn. Então a gente tem que tomar muito cuidado real, de novo, cuidar da marca empregadora. Não só porque tem impacto no negócio, mas porque realmente a gente acredita nela, né? Acredita e tem que sim cuidar das pessoas, seja ela para fora, candidatos, ou para dentro, colaborador. Perfeito. E eu gosto quando você traz a questão da rede também, né? Tem gente que acha que reputação da marca é o posicionamento na rede. E não é só isso, faz parte. Mas não é Exato. só isso, né? Então acho que por isso também que rola aí essa troca na peteca entre o RH achando que é a responsabilidade do marketing e o marketing devolvendo para o RH, mas na verdade, quando a gente está falando de reputação, a responsabilidade é de todos, né? Porque todo mundo Sem tá aí dúvida. pra construir a marca depois, né? Na verdade, é uma grande sacanagem ficar isso na mão do RH, sendo bem sincero. Por que está na mão do RH? Porque quando a gente olha para employer branding, né, ou marca empregadora, a gente está falando de lugar para se trabalhar, a gente está falando de processo seletivo, candidato, a gente está falando de jornada do colaborador. Então, são processos de RH, isso sim eu concordo. Mas o RH tradicional, a maior parte deles, ele não estudou marketing nem comunicação, ele não sabe nem os 4 Ps, que é a primeira lição que você vê no marketing lá. Eu, por acaso, sou publicitário e atuo no mercado de RH há 15 anos, então eu consigo entender, ter essa visão dos dois mundos, mais fácil. Né? E, como eu falei, hoje eu trabalho numa agência há 4 anos, então o meu mundo é marketing, atendendo RH. Então, o marketing barra comunicação, ele tem que sim fazer parte, porque quem vai pintar a história bonita, quem vai contar melhor a história, é o marketing e a comunicação interna ou comunicação corporativa, enfim, depende olha, teu pai tá vendo a gente, eu gostei de Meu ver pai isso. é de Porto Feliz. Ah, gostei de ver. De Porto Feliz. Sábado eu tenho Porto Feliz, hein? Sábado, domingo e segunda, passar o feriado aí. Já fica aí a dica. Quem sabe a gente se encontra aí na padaria, tá, algum lugar. Aqui é muito fácil promover esse encontro. É tudo pertinho. Mas enfim, até esqueci o que eu tava falando aqui. Então, que é uma baita sacanagem ficar na mão do RH, porque o RH, tadinho, o RH não é que é tadinho, mas ele tem que aprender coisas novas, ele tem que criar um posicionamento de marca, ele tem que pensar em atributos, ele tem que criar. Porque o próprio branding, né, quando a gente fala a diferença de marketing para branding, né, o branding é aquele que é mais aspiracional. Quando você faz você fala, o que você pensa? Putz, pensei de repente numa Coca-Cola gelada, tal. Isso é o branding. E o marketing são as ações para você ter esse reconhecimento, né? Então você vai lá no ponto de venda, tem uma geladeira, não sei o que, colorida, ou você vê a propaganda na televisão, você vê alguma ativação, tal. Então, de novo, sobrou para o RH fazer isso. E isso no Brasil, quando a gente olha para fora, e aí, obviamente tem a bagagem minha com a TMP global, né? Então, lá existem cadeiras de employer branding, propriamente dito. Aqui no Brasil são poucas essas cadeiras, onde tem alguém que geralmente vem do marketing, alguém que vem de outras áreas, que não do RH, para olhar os processos de RH com uma visão marqueteira, que vai saber conectar com a comunicação interna e externa, e também vai ali usar o marketing. Então, na verdade, o employer branding ele seria um casamento entre RH e marketing barra comunicação. Então, por isso que é muito difícil o RH fazer o employer branding sozinho. E ele muitas vezes mendiga, sendo bem sincero, eu sei porque eu trabalho com isso todo dia, toda hora, né, atenção e um pouquinho de recurso ali do marketing e comunicação. E, em geral, o marketing e comunicação ainda não está preocupado, pelo menos no Brasil, mas a gente vai chegar lá. Pouco a pouco a gente está mudando o mercado. Sim, até porque isso tem sido muito discutido hoje em dia, né? Então, eu penso que, assim, isso já é prática de mercado. As empresas que não se adequarem, infelizmente, elas vão ficar para trás. Total. Isso para tudo, isso para todos os subsistemas, e principalmente quando a gente está falando sobre reputação e sobre essa era em que o pessoal mais jovem, o pessoal também que está se formando agora, pensa muito mais sobre propósito do que só sobre salário, né? Então, eu acho que Exato. essa ligação aí
ou a pessoa vai entender e vai querer aplicar, ou então realmente vai ficar defasado. E E aí você uma trouxe coisa uma que palavra importante, deixa eu fazer um parêntese, que é exatamente isso. Então, outra palavra da moda, o propósito. Aí se eu te perguntar, falar, defina propósito. Putz, tem várias definições de propósito, como a definição de sucesso, felicidade, autonomia, tem várias palavras que são muito amplas. E este é o ponto. Então, não adianta você falar o seguinte, não, agora fiz queria meu posicionamento aqui. Nossa, aqui nós trabalhamos por propósito. Qual que é o seu... Eu preciso entender. E é isso que é o real employer branding. Você tem que aprofundar tanto o seu conhecimento no tema, né, fazer a lição dentro de casa, mas também você explicar para fora o que é o teu propósito. Né? E assim, o que a gente vê muito comum, e eu tenho várias apresentações que eu faço isso, né, em eventos, cursos, tal, que eu dou por aí, onde eu mostro exatamente, eu pego uma imagem e tiro o logo da empresa. De qual empresa que é? Ah, poderia ser, serve para minha. Por quê? Ah, estamos num ritmo acelerado, um ambiente lado e não sei o que, não sei o que lá. Putz, legal, vale para qualquer empresa. Por isso que eu falo, isso não é employer branding também, né? Colocar uma vaga colorida. Defina ritmo acelerado, né? Então, assim, me mostra me mostra em números, por exemplo, né? Quanto que você cresceu nos últimos 6 meses, um ano, ou quanto volume de negócio que você trouxe no último ano. Enfim, eu preciso entender o que é ritmo acelerado. E outra, de repente, ritmo acelerado é uma coisa que me afasta. E de repente poderia ser um potencial candidato, simplesmente por eu não saber explicar. Né? Então, de novo, acho que a gente precisa, acho não, tenho certeza, a gente precisa aprofundar. Tem que sair do modismo, das palavras bonitas e coloridas, para. Tem um outro termo que eu gosto muito, que a gente usa bastante, né, no Employer Branding, que é proof point. Ou seja, eu preciso, não é provar, mas sim ter pontos de prova, né, de tradução livre, mas eu preciso mostrar o como eu entrego autonomia, eu preciso mostrar como que a minha liderança realmente ela é aberta. Mesmo falar assim, não, aqui a nossa liderança ela é acessível, tá? Me mostra como. Né? E não é só uma foto do estagiário apertando a mão do vice-presidente. Eu quero entender, eu quero saber quais são essas histórias que sim me mostram que você está me contando a verdade. De novo, sem falsa promessa. Perfeito. Eu acho que isso, além de ser uma construção, e aí é a minha visão, tá? Eu queria que esse processo é sua, que realmente tem mais propriedade sobre, mas eu sinto que quando a gente está falando sobre employer branding, é uma construção que ela é meio que a várias mãos, né? Então, por exemplo, além do RH, além do marketing, e aí eu tô olhando hoje para TC como exemplo, né? Então, nós tivemos uma reunião na última semana em que a gente sentou para pensar um pouquinho sobre quem é a nossa persona. Então, tá, quem é a nossa persona? Com quem a gente quer falar? Qual vai ser o nosso posicionamento de marca? E aí todo o nosso time participou. Realmente porque a gente acredita que aquilo que nós temos como time hoje também precisa ser a nossa persona, né? E também precisa ter ligação com esse fit cultural. Então, além da gente conseguir se portar e de gerar Exato. essa ligação, é entender se aquilo que a gente está falando se conversa e faz sentido no outro, né? E faz sentido para o outro, talvez melhor. O que você falou tem todo sentido. Amanhã eu dou mais um treinamento para um cliente aqui de job description. Vou dar um exemplo bem do que você está falando. Né? E aí, o que eu estou ensinando lá, por exemplo, os business partners, são umas 30 pessoas, é um time Latam aí bastante grande. Eu vou falar para eles o seguinte, falar assim, você não é obrigado a saber as melhores palavras, nem tampouco saber escrever um job description, mas você tem, digamos, a obrigação, ou pelo menos a curiosidade você deveria ter, de ir lá no time de qual for. Você está me ouvindo? Tô te ouvindo. Será que travou? Ah, então tá bom, achei que tivesse travado, né? Que você travou. Que eu já aconteceu isso umas 2 vezes em reunião aqui, então só pra até tirar pressão uns segundos. Eu 4G. Opa. Tá me vendo? Pronto. Beleza? Tô te vendo, tô te ouvindo. Ah, então tá bom. Então tá bom. Obrigado. Desculpa, né? Só por causa da internet aqui. Então, assim, eu falei, parte do treinamento é isso. Então, quais as perguntas que você vai fazer, como é que você vai levar, né, seus conhecimentos de employer branding, você não é obrigado a saber. Imagina, tem empresa que tem 100 diferentes cargos, você não é obrigado a saber as 100 tarefas, né, os 100 job descriptions. E outra, isso muda, porque às vezes a pessoa está lá, você é um analista de marketing. O que essa pessoa faz no dia a dia de verdade? Quais são os desafios dela reais, né? Quais são os reconhecimentos que ela teve ao longo da carreira? Enfim, de novo, parte é proof point, que eu comentei, e parte é realmente você fazer lição de casa dentro de casa, como você mesmo já falou. A marca empregadora, quem é dona dela? Todo mundo é responsável. E se você falar, mas o time de tecnologia não quer me ajudar, azar dele, porque você vai continuar contratando, entre aspas, errado. Né? Porque quando você faz, qual que é o job title que te chama atenção? De repente você vai colocar lá, Data Ninja, não sei o quê. Ninguém vai procurar por mais legal que seja, divertido, ninguém vai olhar quando vai fazer uma busca de uma vaga, não vai olhar isso.
é o job description. Se é um negócio genérico, ninguém vai olhar também. Então, por isso que eu falo, faça a lição de casa, como você falou, dentro de casa. Fale com as diferentes áreas. Essa é uma dica básica. Por isso que eu sempre falo também, olha que eu trabalho numa agência, eu ganho dinheiro com isso, né? Ganho dinheiro e respondo lá para os gringos. Mas assim, eu dou muita dica de, assim, você precisa de criatividade e boa vontade para começar. Não necessariamente você precisa de dinheiro, recurso, um monte de time. Acho que tem maneiras de você começar de fato a fazer employer branding que faz a diferença para sua empresa, né? Acho que isso é importante. Eu acho que ainda existe um tabu muito grande quando nós pensamos no porte da empresa versus o trabalho que ela faz sobre marca empregadora, né? Então, nós colocamos até algumas perguntas aqui e uma delas foi, né? Eu trabalho numa empresa com um porte pequeno e eu não sei se falar de employer branding já é pra mim, falar sobre marca já é pra mim. Eu entendo que sim, entendo que a partir do momento que você constitui uma marca, você já precisa fazer algumas ações, né? E aí, uma coisa que eu queria também entender de você, quais são essas pequenas ações que a gente poderia promover, e aí mesmo não tendo uma super equipe, ou então não tendo uma cadeira específica, e um budget também que não é tão grande, né? Porque a gente entende que o Brasil ainda não está olhando especificamente para isso como importância, quando eles vão olhar para estratégia mesmo do negócio, Sim, né? concordo plenamente. Eu fiz uma reunião um pouco antes da pandemia, uma das minhas últimas reuniões presenciais, numa corretora de um amigo meu. Ele me chamou lá para bater um papo, tal, tinham 7 pessoas. 7. Exatamente. Independente do segmento, falando de uma empresa pequena, 7 pessoas começando. Ele falou, putz, o que eu preciso fazer? Eu falo, pois é, vamos conversar. Ele foi lá bater um papo, tal, era uma casa, tal, um sofá, aqueles negócios todo meio da Vila Madalena, ou de Pinheiros aqui em São Paulo, aquelas casas meio descoladas. E eu falei, putz, você sabe por que as pessoas vieram trabalhar para você? Ah, putz, a gente tem umas pessoas... Enfim, eu comecei a mapear quem eram as pessoas e por que elas chegaram lá. E ele não tinha essas respostas. E eu falo, olha o ponto, esse é o teu problema. Provavelmente as pessoas estão vindo porque você contou uma boa história, porque você não é conhecido, não é que você paga bem ou mal, mas provavelmente tem empresas que pagam melhor que você, porque são maiores, têm mais benefícios, têm mais outras coisas, mas eles vieram por algum motivo. Então a gente precisa entender dessas pessoas por que elas vieram trabalhar para você. Porque provavelmente elas estavam empregadas. Uma coisa é quando você monta um negócio, tudo bem, você tem lá 2, 3 amigos, 2, 3 sócios e só. Mas quando você passa a ter funcionário, né, passa a ter colaborador, o começo de tudo é você começar a entender o porquê, né? Isso é super importante. Então, qual que é a lição de casa, de novo? Criatividade, tempo e boa vontade. Não precisa de dinheiro. Tá? De novo, com o dinheiro fica mais legal, colorido, vocês me contratam, mas vamos deixar isso para 2021, 2022, não tem problema, não precisa ter pressa. Mas é isso, é você entender esses motivos. Né? E às vezes a pergunta é simples, puxa, por que você veio trabalhar na minha empresa? O que te faz? E muitas vezes, quando você é pequeno, é a cabeça do dono, é a visão do dono. O ponto é, conforme você vai crescendo, o dono vai se afastando do negócio, se afastando no sentido, você não sabe mais o nome e sobrenome de todo mundo, você não sabe o nome do cachorro de todo mundo e assim por diante, né? Porque é normal, são dores do crescimento. Então, quanto antes você entender isso, melhor fica. Até porque quando você precisar contratar mais pessoas, você vai contar essa mesma história. Né? Se eu descobrir porque o Caio, a Winnie e a Suzy, por exemplo, escolheram Employer Brand Brasil para trabalhar, entre aspas, apesar de sermos funcionários, poxa, a gente vai ver o que essas pessoas estão falando já da gente. E aí porque é o que acontece, se eu chegar lá e eu falar, a Winnie está falando, eu escolhi Employer Brand Brasil porque, nossa, tem isso, isso, isso. Poxa, mas eu não tenho isso. Ela está contando essa história por aí. De novo, ela é o brand or be branded. Ela está contando uma história que não condiz com a minha realidade. Então é bom a gente entender. E aí eu concordo com você. Se é pequeno, você não precisa ter um mega site de carreira. Você não precisa investir num monte de coisa em redes sociais. Acho que são pequenas ações. Ou mesmo que você faça um pouquinho de redes sociais, que no Instagram, Facebook, alguma coisa. Você não precisa ter um conteúdo cada 3, 5 dias. Você faz 2, 3 conteúdos por mês, alguma coisa, só para dizer que você está ali. Porque o que acontece? Mesmo que você ligue para alguém, aí é um ponto, pensando até em consultoria, pensando no hunting, né? Quando você liga para o candidato, ninguém vai falar, nossa, você está esperando a ligação, quero muito trabalhar nessa empresa. Enquanto essa pessoa está no telefone com você, ou no minuto que ela desligar, ela vai procurar informações sobre a sua empresa. Então é legal você ter um mínimo de histórico ali. E quando eu digo histórico, não é simplesmente como que é trabalhar na empresa. É também perguntar, ou contar história, tipo, qual que é o tamanho da sua empresa, qual que é o tamanho do seu sonho, pensando até em propósito, né? Por que alguém deveria escolher lá? E se você aí, de novo, vai atrás dos tal dos proof points. Então, quais são as histórias, iniciativas dentro de casa que você tem para poder contar, para poder fortalecer? Porque às vezes você é um pequeno produtor, mas tem uma história super legal. E que as pessoas, quantas pessoas que eu conheço que saíram de grandes corporações, né, mercado financeiro, caramba, e foi viver o sonho da startup. Trocou o seguro estável por algo de risco, mas que tinha mais liberdade, que podia, né, se conectar com algo diferente, etc, etc. Né? Então, de novo,
a gente precisa entender, a resposta está sempre dentro de casa. Não é você, não sou eu que vai contar, você tem que ser assim, já olhei para sua cara, você tá de roxo, tá uma tiara, não sei o que, um negócio aí, não é tiara, né? Você tá com não sei como é que chama isso. Mas então tá, então acertei. Enfim, poxa, eu acho que com você, acho que, deixa eu ver, combina com você liberdade e não sei o que. Não, isso aí você tem que perguntar para as pessoas, né? Então, de novo, dentro de casa, sempre, por isso que a gente fala, marca empregadora, construção de dentro para fora. Não adianta a gente querer contar a história que a gente não é, não adianta a gente querer ser ou parecer alguém. Outra frase de impacto que a gente usa, né? A gente atrai quem a gente é, não quem a gente quer ser. Isso é super importante também. Sim, eu acho que uma das ações, tem uma pergunta aqui, mas já a gente traz, já trago no speech, mas só para complementar esse raciocínio, né? Uma coisa que nós temos tentado hoje como marca e para fortalecer também o nosso posicionamento é gerar essa identificação, né? Então nós somos uma empresa, uma startup formada majoritariamente por mulheres, um time todo diverso. E a partir disso nós temos construído coisas incríveis juntos e juntas, né? Então eu acho que trazer essa identidade tem trazido bons frutos pra gente quando a gente tá falando sobre tecer. Então alô, eu sou a Bebida Tecer. A pessoa já entende que é uma pegada diferente, né? É um trabalho mais humanizado, mais especial, né? E o que é legal também é você definir coisas incríveis, né? O que são coisas incríveis? Quais são os tipos, tamanhos de projeto, clientes, quais são os desafios? É isso que eu falo de aprofundar, porque na TMP eu faço coisas incríveis também. Só que eu vou definir o que são coisas incríveis. Quando eu falar, eu construí 5 EVPs esse ano. Pô, uau, isso é legal pra caramba. E posso contar pedaços de como que eu construí, quais foram os meus desafios no meio do caminho. E quem quer trabalhar com Employer Brand, quem tem um sonho de construir um EVP de perto, fala, pô, gostei dessa história, eu quero fazer parte. Então, de novo, é aí que a gente tem que aprofundar um pouco mais. Não que você precisa contar toda a história do mundo, mas é isso, né? De novo, como o Luciano Huck falava, soletre, né? O soletrão, a soletre, a palavra não sei o que é, defina. Para mim, a palavra que é defina coisas incríveis, defina o que é, como eu falei, o que é o propósito, né? Defina o que é ser a coisa mais legal do mundo, o trabalho mais legal do mundo, defina. Depende. Sim, e vai fazer sentido para cada um de uma forma diferente, né? Exato. E aí nós temos uma pergunta aqui do Augusto, e ele pergunta como tem sido os trabalhos de Employer Branding durante a pandemia. Como é que você sente isso hoje nos seus clientes, Caio? Pois é, então já vou dar um spoiler aqui. A gente finalizou hoje o material, a gente fez uma pesquisa sobre marca empregadora em tempos de pandemia. A gente vai soltar, acho que sexta-feira, nas redes sociais, então quem estiver vendo a gente aqui, a gente já fez um e-book maravilhoso, depois vocês veem lá, tá legal pra caramba, tem acho que 25, 26 questões, e tem até o ranking das empresas mais admiradas durante a pandemia. Né? O ponto é, o que aconteceu? Vamos agora trabalhar com dados e fatos, como sempre. Chegou em março, acabou. Basicamente, o Employer Branding acabou. Por quê? As pessoas, qual que é a conexão do Employer Branding? Preciso contratar, logo preciso fazer uma vaga colorida, que eu brinco, né? Ou seja, faz um post mais bonitinho de uma vaga. Pronto, então eu fiz meu Employer Branding. Não estou pensando em reputação de marca, não estou pensando em longevidade, não estou pensando em construção. Eu estou apagando incêndio. Né? Então é muito comum assim, preciso contratar 20 pessoas, vou fazer Employer Branding? Não, o teu Employer Branding não vai resolver. Contrata a Tecer, que a Tecer vai te contratar essas 20 pessoas num tempo recorde. Não é Employer Branding que vai salvar a tua vida, pensando em curto prazo. E o que aconteceu? E vi muitas mesmo, demissão teve, mas a galera de comunicação que, de certa forma, leva para Employer Branding, o RH que tinha mais essa cadeira de Employer Branding, eu não preciso mais de você. Sabe-se lá quando eu vou voltar a fazer, se vai ser agosto, setembro, o ano que vem. Então, eu vi muito isso. Por quê? Porque não vou mais contratar, pelo contrário, estava demitindo. Esse foi um movimento normal, natural e triste do nosso mercado específico de Employer Branding. Né? Sim. Então, por quê? Porque exatamente as pessoas ou as empresas não tinham bem definido, e continuam sem ter, provavelmente, bem definido e bem claro, o conceito da marca empregadora. Né? Aí tem uma outra frase, essa é da Suzy, muito boa, que ela sempre usa, que é: uma marca ela é construída para enfrentar uma crise, não durante uma crise. Então, se você tem, então quem que se destacou? São as empresas que já tinham ações, né, que já faziam coisas legais para a comunidade. Então, quem que saiu na frente? Foi a Ambev, foi Magalu, né, foram alguma dessas empresas que saíram com... E aí depois as outras vão copiar. Né? Então, esse é o ponto também. Né? E fica muito claro e muito óbvio o copy-paste, porque quem sai na frente, você tem um destaque, você ganha mídia, né? Você tem os posts principais nas redes sociais estão falando sobre aquele assunto. Aí dá uma semana, mesmo que se a tua empresa fizesse, você fala assim, mas eles estão copiando a ação do nem concorrente, mas enfim, de outra empresa que já fez. Tipo, mandar a cadeira do escritório na casa do colaborador.
Teve uma empresa que fez, pronto. Na semana seguinte, tinham 150 empresas Tudo. falando, nossa, hoje estamos aqui com o nosso time de Employer Branding, mandando a cadeira com os colaboradores. Putz, balela. De novo, desculpa, balela. Eu sei que tem gente que fica bravo, eu falo isso nos meus grupos, em muitos lugares, falo, pô, cara, mas não é bem assim. Eu falo, é assim sim. E, tipo, de novo, pode até, faz a ação, mas aí, poxa, lembra que alguém já fez, você tá copiando de alguém, tudo bem se é copiação, é uma ação legal, mas não queira se vangloriar em cima de algo que você tá copiando de outro, sabe assim? E vários outros exemplos, tá, de que eu poderia falar na questão de copy-paste, quando a gente vê do mercado. Acho que é legal a gente se inspirar, não tem problema, eventualmente, a gente copiar e colar ações esporádicas. E aí que eu falo, né? Mandar a cadeira na casa do colaborador é legal? É incrível, sim. É um fator, nossa, porque a terceira mandou, eu quero trabalhar na terceira? Não. Talvez ajude a falar, poxa, olha só, isso é um cuidado com o colaborador. Deixa eu conhecer o que mais que essas pessoas fazem, né? Que mais que essa empresa tem. Esse é o ponto. Então, não, de novo, não chame de employer branding uma ação isolada, né? Pensa no todo. E provavelmente a primeira empresa que fez isso lá atrás, essa empresa assim tinha um cuidado diferente com o colaborador. Ou ela que saiu na frente e falou assim, opa, peraí, tá todo mundo em casa, estressado, dor na coluna, sei lá o quê, vamos mandar o computador e cadeira tal na casa das pessoas, né? Então, de novo, tem jeitos e jeitos de fazer e chamar de employer branding. Sim, aí eu quero convidar, tô vendo que o pessoal tá interagindo um pouquinho mais aqui no chat. E eu queria perguntar para vocês, pessoal, e aí durante a nossa live a gente vai trazendo os principais insights, mas eu queria que vocês comentassem aí ações que vocês já viram nas empresas que vocês já trabalharam, intituladas como Employer Branding, para a gente discutir um pouquinho, para ver se faz sentido mesmo ou não, para Sem gerar medo. também inspiração, sem medo de ser feliz, né? Ninguém vai Exato. julgar ninguém aqui, e é Não. realmente para conseguir levar um conhecimento mais aprofundado e conseguir aplicar no nosso dia a dia também, né? Porque na verdade é essa a nossa intenção aqui. E aí, enquanto vocês vão respondendo, e aí um de cada vez, por favor, tá? Senão vai ficar muita gente. Exato. Mas enquanto vocês vão respondendo, eu queria ter um comentário também que é sobre a questão de ser pioneiros, né? Eu lembro que da primeira live que eu assisti com você, que na verdade foi quando a gente criou essa conexão e tudo mais, eu lembro que você trouxe muita questão de a única coisa que é employer branding dentro da sua empresa é aquilo que vai tornar você único, né? Então tira tudo que você faz, mantém só isso. As pessoas vão olhar para aquilo e elas vão entender que é a terceira, ou elas vão entender que é o Employer Branding Brasil, né? E eu acho que quando a gente consegue fazer isso de uma forma sucinta e sem parecer vendedor de coxinha, né? A gente consegue realmente estabelecer uma marca que seja mais parruda, né? Exato. E por isso que, de novo, a gente tem que fazer lição de casa. Não adianta a gente querer simplesmente... Ah, nossa, já vi isso, tá? Por exemplo, nossa, olha, tem um vídeo super legal naquela empresa, vamos fazer um igual, não vai funcionar. O formato vídeo talvez funcione, mas aquela mensagem combina com aquela cultura, com aquelas pessoas, com aquele propósito, com aquela empresa, né? Porque às vezes você vê isso, a gente coloca vários exemplos, né, no nosso canal no Employer Branding Brasil, falando, né, mostrando cases, tanto do Brasil quanto de fora, para inspirar as pessoas, de novo, não é para, nossa, que legal, vamos fazer igual. E às vezes a gente vê as pessoas, nossa, vamos fazer também? De novo, eu realmente espero que as pessoas olhem e falem assim, tá bom, gostei do tipo de ação, como é que eu vou adaptar para minha realidade, né? Então, acho que isso é importante, de novo, os benchmarks, como eu falei, se inspirar é importante, copiar e colar, pelo amor de Deus, não façam isso. Você falou uma coisa, como eu já falei em outros lugares e falo sempre, seja você, seja único, né? E o que te torna único? Essa é a pergunta, até para o pequeno empresário que a gente falou, né, o pequeno negócio, que precisa saber, né? O que te torna único? Por que você escolheu trabalhar no meu açougue? Por que você escolheu trabalhar na minha gráfica? Por que você escolheu trabalhar na minha padaria, seja lá o que for, né? Então, acho que, de novo, são essas pequenas coisas, né, que vão fazer a diferença lá na frente. Até para aprender, porque de repente você está achando que você... Não, as pessoas vêm aqui porque eu sou o cara, não sou o quê, eu tenho a melhor padaria de Porto Feliz. E de repente não. As pessoas vão lá por outros motivos, né? Sim. E é importante você saber. E de repente fala, opa, peraí, não sou tudo isso que eu achava. E as pessoas vêm aqui porque, poxa, tem um clima muito gostoso das pessoas. Não sou eu a atração principal. É o meu time que é mais legal do que eu. Você tem que, assumir. E dois, legal para quando você for contar histórias ou quando você for contratar alguém, fala assim, por que eu deveria... E não, a gente aí sim tem que se colocar no lugar do candidato. Por que eu deveria escolher a empresa para trabalhar? Qual que é a resposta que você vai dar? Né? E muitas empresas, pequenas, médias, grandes e gigantes, nacionais e multinacionais, não têm essa resposta. Sim, eu acho que você trouxe, por exemplo, quando você olha para Porto Feliz, né? E você tira a ótica, por exemplo, da empresa. Vamos citar o mesmo exemplo da padaria, tá? Então, vamos pensar aqui em Porto Feliz, uma padaria grande que eu tenho, que seja uma padaria pioneira. Eu acho que durante a pandemia, principalmente, as pessoas começaram a entender que não é só relacionamento, né? Então,
Porque a cidade pequena tem já Super. esse pressuposto de que eu vou naquela padaria, eu vou naquela pizzaria, eu vou naquele comércio, porque eu conheço o dono e a gente vai bater um papo depois e talvez eu ganhe um desconto, mas não é só isso, né? Então, eu acho que tem toda uma revolução aí gerando nos comércios e que as pessoas estão começando a entender que a experiência do cliente também conta, que Exatamente. a forma com que ele vai entregar esse produto também conta. Então, aí pensando, sei lá, eu recebi, por exemplo, aí durante as compras que a gente foi fazendo durante a pandemia, né, que o número também cresceu altissimamente. E aí você começa a ver lojas, por exemplo, que estão entregando para você o seu, sei lá, a sua roupa junto com um álcool gel. Ou então aqui eu tive um caso, Isso. tive em Porto Feliz mesmo um caso assim, de uma marmita fit que eu comprei. Então você pensa, não é nenhum nicho que realmente é tão explorado por aí, né? Tem tanta concorrência. Aí eu comprei essa marmita e quando chegou na minha casa tinha um álcool gel, e aí bem no comecinho da pandemia tinha um álcool gel e tinha um recadinho, né? Então, olha, tô entregando a sua marmita, mas também tô entregando um álcool gel para que você possa se cuidar e tal. Então, eu acho que se a gente pudesse pensar e aí É talvez isso. você trazer alguns cases também, Caio, de quais são essas pequenas ações que a gente poderia colocar durante a pandemia, de repente, né? E aí, exemplos que você viu, como benchmarking mesmo, para a gente poder enriquecer também, que eu vi o pessoal perguntando aqui em cima. Tá. Assim, tem, de novo, depende do tamanho da empresa, mas tem uma história, tem um case muito legal nosso. Todo mundo conhece a Under Armour, material esportivo, concorrente da Nike, da New Balance e tal, Adidas. Todo candidato, olha só os 3 Cs que a gente falou lá no começo, né? No meu caso são os 4 Cs. Todo candidato que participa isso está lá no Employer Branding Brasil, tá? Que faz tempo que a gente postou, mas se tiver no aplicativo, você busca lá por Under Armour, o aplicativo tem todos os nossos conteúdos, é mais fácil de buscar depois, mas você busca por Under Armour. Quando você como candidato, você participava do processo seletivo e tal. Quando você finalizava a sua aplicação, você ganhava um cupom de 20% de desconto para comprar um produto. Olha que experiência diferente, Muito né? legal. Porque óbvio que você vai ter muito mais candidato do que vaga, isso é normal em qualquer lugar do mundo. Sempre vai faltar vaga para candidatos. Pode ter 5 por um, pode ter 100 para um, pode ter 5.000 para um, mas sempre vai faltar. Mas pelo menos você criou uma relação com aquela pessoa, com aquele candidato barra cliente. Então, olha que ação simples, porém super eficiente. E outra, você fideliza como cliente. Né? Então, não é simplesmente você... Porque, pô, o candidato fala assim, não passei, tá tudo bem, tá, mas, poxa, pelo menos eu... Aqui, e toda vez que a pessoa for usar aquela camiseta, aquele short, sei lá o quê, eu falo assim, putz, eu comprei porque eu participei do processo seletivo, porque eu me candidatei a uma vaga. Olha só como cria conexões. E isso que a gente precisa fazer como Employer Brand, é você criar experiências. A Suzy, não sei se ainda tá aí, ela tava aí, mas a Suzy, né, it's all about people, it's all about experience. É a frase principal da rainha do Employer Brand, a Suzy. É exatamente isso, porque você tem que criar experiência, seja para fora, para o candidato, ou para dentro dos seus colaboradores. Não à toa a gente tem o termo de Candidate Experience, né, em inglês, e Employee Experience, porque a gente tem que pensar, e Employee Experience, alguém até comentou, vi agora que já sumiu, mas a questão do onboard. O onboard ele é um pedacinho, né, ele é um pedacinho da experiência quando a pessoa chega na tua empresa e que você tem a chance de continuar vendendo a sua empresa para ela, né, vendendo no bom sentido, de falar, olha só que você vai encontrar por aqui, olha quem nós somos como empresa tal. Mas o que acontece, que aí, de novo, qual que é o erro do onboard, achar que... Por isso que o kit onboard não é employer branding. Porque a pessoa vai lá, recebe o kit, tira a foto, acabou. Depois ela vai o quê? Ela vai para... Você joga ela para a selva lá, né? Para os leões. Por quê? Como é que é o chefe? Como é que o time recebeu? Como é que é o trabalho está sendo? Como é que é o tipo de desafio que foi prometido está sendo cumprido? Né? Como vai ser o reconhecimento dessa pessoa que ela produzir? E assim por diante. Isso vai contar muito mais do que o kit onboard. Né? Outra coisa que eu sempre falo, o kit onboard, a gente sempre vê a foto. E depois, daqui 3 semanas, se a pessoa fez algum post, daqui 2 anos, se a pessoa fez um post, em geral, a resposta é não. Né? Então, lógico, você chega lá todo feliz, orgulhoso. E outra, vamos combinar, está na moda, você ir para o lugar, você tira foto, seu computador, a caneca, lá, ó, régua, sei lá o que cada um. E assim, e de verdade, o kit, quando a gente olha, os materiais em si são muito parecidos. É um caderno, uma caneca, uma caneta, um mousepad, sei lá o que. Né? Então, acho que esse é o ponto que, de novo, não é isso que vai fazer a pessoa trabalhar para você, não é isso que vai fazer o seu grande diferencial. Né? E eu brinquei outro dia, acho que não foi numa outra live, foi comentário, eu não me lembro agora, mas eu falei, não adianta você se oferecer para a pessoa trabalhar de bermuda, né? Pode levar o cachorro, pode tomar cerveja 4 horas da tarde, e você ter um ambiente tóxico, e você ter uma cultura que não permite a pessoa inovar e criar e tal. Né? É melhor você trabalhar de terno e gravata,
e pelo menos você ter, né, progressão de carreira, você ser reconhecido. Se você pergunta o que você quer, lógico que a resposta ideal é eu quero trabalhar de bermuda, levar meu cachorro e ter autonomia e desafios. Mas, de novo, não é a roupa de trabalho, não é o crachá colorido que vai fazer você, né, de fato, desempenhar, produzir e tudo isso. Perfeito. Eu acho que tudo isso está bem resumido no comentário aqui que a Tami fez. É tudo sobre hábito, né? Então, é sobre hábito a construção dos vínculos do dia a dia. Então, eu sinto que é realmente assim, 100%. principalmente porque eu vejo isso dentro da Tester hoje, né? E aí, algo que eu queria trazer também é a questão de que forma que você vai olhar depois para a pessoa que já foi desligada e quais são as ações que a gente consegue promover para manter essa pessoa como alguém que vai construir a marca da gente ainda, que vai falar bem da gente pro próximo, né? Então, e aí depois que você falar, eu só queria contar um pouquinho do bastidor da TC também e aquilo que a gente tem Tá bom? proposto aqui hoje sobre marca empregadora e a nossa construção. Legal. Assim, o que é pouco comum ainda, mas existe, é o tal do programa Alumni, né? A gente tem um podcast, inclusive, gravado com a Ana Moreno, da BCG. Ela tem um programa, hoje ela mora lá em Boston, ela é brasileira, tal, tudo tranquilo. Eles têm 25 mil alumni no programa de embaixadores dele. Desculpa, programa de alumni deles. Por quê? Porque a BCG, para quem não conhece, é uma consultoria, uma dessas grandes, não é a Big Four, mas está lá brigando dependendo do projeto, né? Consultoria estratégica. E o que acontece? Os consultores saem para quê? Para montar sua própria consultoria, eles criam sua própria rede. Só que manter essa turma no seu próprio networking gera negócio, né? Gera uma série de outras. E outra, pô, quando tiver que indicar, eu for num projeto, eu sou muito pequeno, se eu indicar alguém para fazer negócio, eu vou indicar a BCG. Se eu precisar de um, sabe assim? Então, eles têm, e ela conta, tem uns 40, 50 minutos de papo com a Ana, como que ela construiu tudo isso, como que ela começou, e qual que é a importância para o negócio. Né? De novo, não é simplesmente eu vou cuidar, simplesmente porque eu estou preocupado, porque é uma ação legal e bonita. Não, porque realmente tem impacto no negócio. E outra, tem um outro termo que a gente usa, que é o tal do colaborador bumerangue, aquele que vai e volta. Né? Então, se você continua essa relação com essas pessoas, né, ela vai falar assim, poxa, hoje eu estou aqui na empresa 1, eu vou para a empresa 2, putz, pensando bem, a empresa 1 era mais legal. E a pessoa vai querer voltar, porque ela já conhece a cultura, conhece o ambiente, conhece uma série de coisas, e obviamente, se ela sair numa boa, ela provavelmente vai voltar numa boa. Eu sou um exemplo de colaborador bumerangue. Eu trabalhava num portal de empregos, fiquei quase 3 anos, saí por motivos de liderança. Aí deu 2 anos, me ligaram de volta. Ó, lembra aquele líder lá, então, tal, que era o diretor-geral aqui no Brasil, falou, agora você vai ser ele, que tal? Pô, na hora. Então, assim, por quê? Porque eu tinha uma relação boa com a empresa, conheci os sócios fundadores que eram de fora do Brasil e tal, não sei o quê. E, puxa, eu voltei para a empresa, porque eu já conhecia o que era bom, o que não era tão bom, quais eram as oportunidades que eu poderia fazer ali, né? E era empresa pequena, não era empresa nem tão grande, era um portal de emprego, enfim, tinha 20 pessoas, quando eu voltei, mais ou menos 20 pessoas. Então, eu sou um exemplo disso, real que acontece. Mas o quê? Eu mantinha um relacionamento com eles? Sim. Porque, lógico, você acaba fazendo amigos, por acaso os caras eram, né, os donos da empresa, mesmo o pessoal, né, a galera mais da holding e tal, que eu tinha amizade, até hoje, eu saí da empresa faz anos, até hoje eu tenho amizade com as pessoas, eles são chilenos, fui pro Chile o ano retrasado, fui lá, encontrei uns meus amigos lá, a gente foi comer, então assim, você mantém os relacionamentos, isso é super importante, né, de novo, é para negócios inclusive, né, então acho que isso é importante saber fazer, de novo, né, criar o programa porque é legal, porque é cool, porque eu acabei de falar sobre ele, precisa estruturar. A Ana Moreno, olhe lá depois do nosso podcast, ela só faz isso da vida. E dá um baita trabalho. Tudo bem que ela tem 25 mil pessoas, mas é legal ela contar Mentira, ela não está sozinha. Ela tem algumas pessoas em alguns países que ajudam ela também, né? Para estruturar tudo isso, para você criar. Aqui no Brasil, que eu sei que faz, a Acreditas faz, a Michael Page faz. Tem algumas empresas que já começaram a fazer isso, né? Que é um encontro a cada 6 meses, ou pelo menos você mandar. Porque é legal você se atualizar. Né? Você saiu da empresa faz 1 ano, o que aconteceu de lá para cá? Quais foram os novos produtos? Né? Quais foram os prêmios que ganhou? O que aconteceu de bom? Quais foram as novas iniciativas lançadas? Até porque muitas vezes você estava num projeto e você saiu, por N motivos. Né? Poxa, que deu aquele projeto? Muitas vezes você esquece, nunca mais ouviu falar. Então, construir esse relacionamento é super importante. Com certeza. E hoje nós vemos na própria TC o fruto disso, né? Então, nós temos aí clientes que hoje são nossos parceiros, que vieram fazer parte da TC como clientes porque conheciam o trabalho das meninas que são as fundadoras, né, da Tati e da Tamara. Então, eu acho que essa construção de relacionamento, ela faz muito mais sentido, além da marca empregadora, mas também do comercial da coisa. Porque não é uma prospecção, você não tá falando sobre você. A pessoa já sabe, a pessoa já conhece você, né? Então, exato.
E aí tem aqui também um comentário do Fábio que ele fala sobre o cuidado com essa jornada, né? Então, realmente, cuidar da jornada desse profissional é muito importante. Independente do tamanho da organização, é possível fazer ações bem bacanas em empresas Com pequenas também. certeza. Com certeza. E a gente viu muito É o disso no famoso jeito. boca a boca, né? Sim. É o boca a boca. Que, óbvio, de novo, quanto maior a organização global, que é o caso da BCG lá, você vai ter mecanismo, vai ter site, vai ter, enfim, você tem como, de novo, com dinheiro, com recursos, ficar mais bonito e colorido. Mas, mesmo, de novo, empresa pequena, em Porto Feliz, você tem como cuidar disso, porque as pessoas se falam, você sabe disso. Né? As pessoas se encontram na igreja, no clube, não sei aonde, tal, no baile do Havaí, o famoso baile do Havaí, tal, as pessoas se encontram e elas vão falar, né? Como que são as pessoas, como que é ali dentro da empresa. Então, de novo, é importante você cuidar dessas relações. Com certeza. Sabe até gente de quem que é, né? Isso é uma coisa muito de Porto Feliz também. Mas eu acho que essa questão do relacionamento ela é muito importante. E aí também queria contar um pouquinho para vocês. Eu tô vendo gente nova aqui entrando, então sejam bem-vindos e bem-vindas também. Esse é um papo que está sendo feito junto com o Caio Infante sobre marca empregadora. E aí uma coisa que nós temos proporcionado hoje dentro da TC, né? Então aí pensando também em como é que esse candidato passa por nós, né? Então, para nós é muito difícil falar sobre marca empregadora, porque quando você liga para o candidato, você não está falando sobre a TC. Lógico, nós temos também os processos que são nossos, nós temos contratações que são para nós. Inclusive, nosso time aí basicamente dobrou de tamanho do começo do ano para cá, mesmo durante a pandemia. E com certeza essa ascensão só vai ser maior daqui para frente. Mas eu acho que para nós o desafio quando eu tô falando com o meu candidato, eu não tô falando só sobre a TC, eu tô falando sobre a TC e sobre o meu cliente. Né? Então, além desse cuidado de você se portar como o seu cliente se portaria, a nossa avaliação também fica um pouco aí, como é que eu posso dizer? Ela não é uma avaliação tão assertiva, porque ela depende de várias partes. Né? Então, eu acho que quando a gente está olhando para a TC hoje, o nosso principal intuito eu não estou falando só sobre marca empregadora porque eu quero estar lá entre as melhores empresas para se trabalhar. Não é só sobre isso. Eu acho até que se fosse só sobre isso, não seria genuíno da nossa parte, né? Então, nós estamos falando sobre marca empregadora hoje porque nós queremos ter uma marca, uma reputação legal perante o mercado também. E aí, não só pensando no comercial, mas pensando principalmente aí no nosso nome, né? Que é tecer recursos mais humanos. Então, a pessoa precisa enxergar a TC como uma empresa humana. E se a gente não está fazendo isso direito, a gente precisa retomar e andar uns 2 passinhos para trás aí, no mínimo, né? Então, e aí uma das ações que nós temos feito hoje, eu queria também entender de você, Caio, se você enxerga isso como legal, se você tem alguma dica para a gente também. Aí tem outras pessoas aqui que poderiam se aproveitar também dessa resposta, né, desse conhecimento. Mas, basicamente, hoje nós temos criado pesquisas, que são pesquisas de satisfação, para todos os clientes que passam por processo seletivo com a gente. Então, eu tenho lá a pesquisa para o candidato que só foi abordado e por algum motivo não tem interesse no processo, ou então não faz sentido para a vaga, né? Não tem o match com a vaga. Nós temos também uma pesquisa de satisfação que vai avaliar diretamente a nossa entrevista. Então, aí o candidato que passou por esse processo de triagem, aí depois passou por uma entrevista conosco, então apenas como TC, ele também tem esse momento de fala e esse momento de avaliar nosso trabalho e de propor melhorias. E aí depois nós temos uma pesquisa final, que é uma pesquisa que vai ser entregue, né, para todas as pessoas que passarem pelo processo completo. Então eu tenho lá a abordagem, depois eu tenho entrevista com a terceira e depois eu tenho um candidato que foi até um processo com a empresa. E aí nesse momento do processo com a empresa, eu também consigo avaliar de que forma que esse contato está sendo feito na hora que o cliente está fazendo a entrevista com o meu candidato. Então, a gente pensou numa forma de conseguir estruturar uma abordagem que seja um pouco assim de, olha, eu tô aqui, tô te mandando essa pesquisa, vai demorar menos que 1 minuto, porque eu quero te ouvir, porque a sua opinião importa para mim e ela vai ser respeitada, né? Então, é basicamente partindo desse pressuposto que nós estamos olhando para nossa marca empregadora hoje. Acho que dados são sempre importantes, isso que você está colhendo, né? No final do dia é isso. Porque por mais que a gente fale de marketing, branding e tal, marca empregadora, a gente tem que, de novo, como a gente falou algumas vezes, né? Tem que pautar baseado em dados. Então é importante você conhecer e saber o que você está fazendo de melhor, de pior, quais são as oportunidades de... Não é pior não, mas enfim, o que dá para você melhorar, não gosto de pontos fracos, fortes, enfim, mas o que tem realmente ali no meio do caminho que você pode fazer. O que joga contra você, né? Então, é o fato de você, como você falou, você recruta em nome de terceiros, né? Então, você tem X empresas que você atua, né? E o que você tem que fazer, o que as empresas que você atua por, ou para, elas deveriam te passar pelo menos um brief, ou pelo menos te passar
um mínimo de, olha, eu quero que você conte esta minha história, porque lembra do Brand or Be Branded? É isso, você vai contar a sua percepção, muitas vezes até de que alguém te contou, ou você vai se pautar muito na relação com quem é o teu hiring manager, não sei com quem, enfim, seja lá com quem você lida, né, quando você pega as vagas, enfim, e aí depende da empresa, tem o hiring manager participa ou não, o próprio RH direto da empresa. Então, é importante, assim, como eu digo, né, como se fosse você vender, entre aspas, um projeto, né? Então, por que a pessoa, acho que é até legal você perguntar de novo, pro seu RH, pro seu, enfim, para a pessoa que contrata você, por que alguém deveria escolher a empresa aqui para trabalhar? Me fala 5 motivos, por exemplo. Porque é exatamente isso que você vai ter que replicar para fora, de alguma maneira. E você vai ter que, né? E outra, acho que a gente comentou isso de uma outra vez, não em live, mas se a empresa pela qual você está contratando tem qualquer ativação de marca empregadora, vai ajudar, inclusive, o seu trabalho. Porque a pessoa já ouviu falar dela, de repente ela já tem um mínimo de, puxa, de repente essa empresa pode ser legal, mas aí faltou aquele empurrãozinho, pode ser legal, mas nunca me candidatei. Pô, estão me ligando para trabalhar nessa empresa? Bacana, vou ouvir, ou vou ver, né, vou ver a sua proposta com outros olhos. Então, acho que isso, como eu falei, e as pessoas não podem ter medo, tá? Nem consultoria, nem RH, assim, são trabalhos complementares. De novo, o papel da consultoria, no seu caso, é fazer a vaga, é você trazer o candidato, é você fazer o processo seletivo. O seu papel, pensando friamente, não é fazer o employer branding. É você saber vender, sim, mas quem tem que te ensinar, ou quem tem que te contar qual histórias, né, você deve replicar, é o RH, é a própria empresa. Por isso que existe uma TMP no meio do caminho, uma agência, tem outros por aí, mas enfim, que é exatamente onde as empresas que a gente treina por aí, né, comentei de fazer até um treinamento de job description, eu fiz treinamento já por uma turma de recrutadores externos dele, por uma consultoria, né, todos dos BPOs e tal, não sei o quê, exatamente para eles entenderem o que era o tal do EVP, qual era a mensagem, o que eles têm que falar, porque eles estão representando aquela empresa. Então eles têm que saber, bem na hora que ele for postar uma vaga, buscando, né, os candidatos, tal, que você provavelmente vai fazer um job description e tal, ele tem que saber o que tem que estar escrito ali, quais são os pontos, os proof points, etc. Ele tem que escrever de acordo com a empresa, não de acordo com aquilo que eu acho. Porque senão você vai trazer até candidatos legais na sua percepção, mas que não necessariamente combinam com a empresa. Por isso que essa jornada que a gente chama tem que ser completa. E, de novo, nem consultoria pode ter medo do RH, nem RH tem que ter medo da consultoria. Né? Eles têm que se complementar. Né? Você vai fazer o trabalho até mais braçal, entre aspas, um trabalho até mais operacional, de entrevistar, ligar, filtrar, não sei o que eu sei que dá trabalho pra caramba, né? E vai facilitar o seu trabalho, o que é bom. Né? Mas, de novo, é difícil você fazer a marca empregadora por alguém. Você vai adivinhar qual é o atributo de marca da empresa, você vai chutar aqui, né, qual é a história que ela quer que você conte. Então fica mais, de novo, o teu trabalho fica mais difícil sem a própria empresa ter um trabalho de marca empregadora bem definido. Excelente. E eu acho que uma das fases que a gente mais preza aqui na TC, né, nós mais prezamos aqui, é essa fase do alinhamento da vaga, né? Então é nesse momento que a gente realmente conversa, entende, fala, tá, mas qual é o fit cultural que a pessoa precisa ter, né? Então aí nessas pequenas conversas a gente realmente consegue entrar dentro daquela marca e se vender como se nós fôssemos ela. Aqui tem até um comentário aqui do Fábio, né, que ele fala sobre eu venho de grandes organizações e assumi há 4 anos o RH de uma empresa pequena. E esse processo de entender o negócio e vender a experiência do cliente aumenta muito a visibilidade. Com certeza. Perfeito. É isso. É prático, né? De novo, a gente não é só discurso que a gente está falando você de um lado ou do outro. Quem vivencia isso só comprova, né, os benefícios de você realmente criar experiências diferenciadas. Né? Mas, de novo, fit cultural ele é um pedaço. Né? Ele é um pedaço super importante, inclusive. Mas quando a gente fala até de atributo de marca, ele é um pouco diferente. Porque quando a gente fala de fit cultural, aquele negócio, eu quero que tenha senso de dono, eu quero que seja criativo. Né? A gente ainda está trabalhando muitas vezes comportamentos e skills. Você não sabe qual que, de repente, o que a gente fala de marca empregadora, vou dar alguns exemplos aqui. Eu quero saber muito mais sobre, por exemplo, qual que é o plano de carreira que tem ali para mim. Sim. Ou não tem, tudo bem. Mas como que é o reconhecimento? Como que eu vou crescer nessa empresa? Com quem que eu vou aprender? Né? É isso, o que tem lá para mim? Esse é o ponto. Porque, e aí, pensando bem no employer branding, de novo, raiz, eu não vou escolher uma empresa porque eu tenho senso de dono. É legal ter senso de dono, mas tanto faz como tanto fez, de certa forma. Lógico, não estou falando que não é importante, de novo, vai ser importante. Mas vai ser mais importante, de novo, entender que tipo de cultura tem ali para mim. Cultura como um todo. Né? Eu preciso contar essa história. Né? De novo, e as pessoas se apegam muito ao formato. Né? Para fazer um vídeo bonito, fazer uma foto. Não,
Você, de novo, muitas vezes é o discurso. Alinhar o discurso já muda muito, né? Porque o que acontece também, se a gente não tem esse posicionamento claro, esses atributos claros, você, terceiro, vai contar uma história, ou vai falar alguns atributos, alguma coisa que você acha, acredita, ou que você entendeu a partir da percepção, sei lá, do RH que te passou a vaga. O RH vai contar uma história provavelmente parecida. Quando chegar no hiring manager, provavelmente ele conte uma terceira história. E aí? É o seu trabalho tecer ou do RH que não foi bom? Ou será que faltou um alinhamento, né, da empresa como um todo, inclusive, de novo, começando por você, né, para ter unidade e consistência nessa história? Isso são palavras-chave, né, quando a gente fala de marca, né, de construção de marca. Consistência e unidade. É isso que a gente vê, os exemplos que eu dei de B2C é isso. As empresas estão lá todo dia, toda hora, falando a mesma coisa, construindo a mesma mensagem. E o que eu falo, essas marcas, mesmo de consumo, de que a gente, né, que a gente bebe, come, veste, etc., essas marcas, elas estão não só no nosso consciente, mas elas estão toda vez se reinventando, e elas são marcas centenárias. A própria Coca-Cola, por exemplo, é centenária. Pô, uma marca que tem 100 anos, ela precisa fazer employer brand, ela precisa fazer marketing tradicional? Sim, precisa. Né? Por isso que eu falo, por que você que está aí 2 anos de empresa, ou tem 5 anos, ou uma empresa menor, por que você não faz? Se a Coca-Cola precisa fazer, por que você não precisa, né? Esse é um pouco da lição de casa, da provocação para a gente pensar junto. Perfeito, Caio. E aí, pra gente encerrar, então, eu queria te agradecer, e aí, pra evitar que o Instagram corte a nossa live, Ah, né? é verdade. Faltando 4 minutinhos pra gente encerrar nosso time. Queria agradecer de novo o seu tempo, queria agradecer a todo mundo que tá aqui, os meus pais, o pessoal que entrou, o pessoal da TC, os nossos clientes também. A você, principalmente, pelo seu tempo, né? Por essa aula aqui hoje. E eu acho que, de novo, né, como eu falo em todas as lives, todas as vezes que a gente para aqui um pouquinho para estudar sobre algo e para entender sobre um assunto específico, nós estamos promovendo uma mudança de pelo menos 1% Com certeza. nas nossas atividades e na nossa melhoria aí. Então, que isso sirva para todo mundo que esteve aqui. Se você gostou desse conteúdo, dessa live, compartilha com o pessoal que você tem aí na sua rede. E muito obrigada, gente, pela presença de vocês. E até a próxima. Então, show de bola, obrigado. E o que você falou é importante, aprofundar no tema, né? Então, não é a partir de uma live que eu vou conseguir fazer tudo e amanhã eu vou definir meus atributos. Não, estuda, vai atrás, olha o Employer Brand Brasil, tá cheio de conteúdo, baixa o aplicativo, ouve o podcast, vai ver mais live, vai pegar referências, né? Então, para aprofundar, porque não dá pra gente ser raso, não dá pra gente simplesmente acordei e decidi, vou fazer porque eu achei legal e é um tema legal, importante que tá todo mundo falando sobre, né? Isso até hoje numa reunião, eu falei, mas tá todo mundo fazendo. Eu falei, mas tá todo mundo fazendo errado, né? Como dizia sua mãe, você não é todo mundo, né? Então, Sim, é muito nessa linha, entendeu? Então é isso. Bom, obrigado de novo pelo convite, estou à disposição quando quiser conversar mais, espero que o pessoal tenha curtido. Final de semana estou em Porto Feliz. Beijo para os seus pais que estão vendo a gente aí também. Pode deixar. E obrigado a toda a turma da terceira aí pelo convite, pela confiança. Tá? Estou super à disposição quando quiserem falar mais. Com certeza. Tchau, gente. Obrigada. Até a próxima. Boa noite. E vamos juntos. Tchau, tchau.